Olá, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento. Olha, já é inverno, chegou inverno, ainda não com aquele frio todo, né? Mas a previsão é de que a partir da semana que vem o inverno se faça presente na final, afinal de contas nós estamos no final de junho, né? E neste mês de junho se prolongou também aquele chamado veranico de maio. Enfim, podemos curtir aí, agora vamos esperar este frio. Tomara que venha o frio, normal, é normal, a natureza precisa disso, né? A produção rural, enfim, a própria natureza precisa disso, os pássaros, é necessário que isso aconteça, esse ciclo de vida. Mas, de qualquer maneira, que não seja um inverno tão úmido como normalmente é o inverno aqui no Rio Grande do Sul, agravando os problemas com as crianças e com os idosos. Bom, neste início de programa, vamos sempre, claro, apresentando o espaço, conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostino, prazer em tê-lo aqui, Salésio. Gosta de frio, Salésio? Olha, não muito. Não muito, né? Não muito. É complicado o frio. Não, aqui, né? um frio moderado. Frio moderado. Nada de frio muito forte. Mas aqui os últimos tempos têm provado, né, que o frio, embora rigoroso, é muito pouco tempo, demora pouco, né? Uma semana e tal, e depois fica bom, né? Que bom que será assim. Bom, Salésio, o espaço tem provocado aí muita manifestação de contadores, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de fora. E, sobretudo, aqui temos uma pergunta da Paloma Salles, de Salvador, na Bahia. Que beleza, né? Diz ela assim: professor D'Agostino, minha empresa vendeu uma mercadoria que será produzida e entregue em um prazo de 180 dias. Ao assinar o contrato, a empresa recebeu 20% do valor da venda. O valor recebido, pergunta ela, é uma receita? Tenho que registrar esse valor no demonstrativo econômico e apurar o resultado, lucro ou prejuízo? Por favor, me ajude, professor. Um abraço, Paloma. Muito bem, Paloma. É uma questão de conceitos técnicos da contabilidade, entende? Você sabe que a estrutura de capitais para a contabilidade, através daqueles dois demonstrativos que você sabe, demonstrativo financeiro, demonstrativo econômico. Entre os dois demonstrativos existe o demonstrativo da atividade, não é isso? Então, o demonstrativo financeiro tem o ativo e o passivo. O demonstrativo da atividade é o custo e o ingresso da atividade e depois as despesas e a receita, não é isso? Muito bem, você sabe que os créditos vão ser passivo, vão ser receitas e os débitos ativo ou despesa. Então, você recebeu um valor ativo. A origem desse valor é da sua atividade. Não é isso? Ora, você sabe que o crédito ou vai ser passivo ou vai ser receita. E você sabe que passivo é toda vez que você recebe alguma coisa e sobre este valor gera para você uma obrigação. Então, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: o valor que você recebeu está gerando para ti uma obrigação? Se você disser sim, não pode ser receita, tem que ser passivo. Então, você recebeu um valor, que é o 20% do contrato, e sobre este valor, você vai o quê? Produzir uma máquina. Então, você está assumindo um compromisso de entregar a máquina. Então, você, ao assumir este compromisso, você está diante de um passivo. Então, esse crédito não é receita, este crédito é um passivo. Razão pelo qual você está assumindo um compromisso. Assim que você entregar a máquina, aí sim, este crédito passa a ser receita e o custo da produção desta máquina passa a ser uma despesa. Então, você transfere da atividade e vai para a despesa e transfere do passivo e vai para a receita, ok? Sobre isso, então, esclarecido, entendido? Crédito que não lhe gera obrigação, receita. Crédito que lhe gera obrigações, passivo. Este crédito, por gerar a obrigação que é entregar a máquina, é um passivo, não é receita. A Receita Federal já tem se manifestado diversas vezes a respeito disso. Então, nós temos aqui algumas decisões lá do Conselho de Contribuinte. Uma das decisões, que é a 103.07.488, diz o seguinte: o direito à receita da prestação de serviço nasce no momento em que este for prestado. Então, na prestação de serviço, se alguém antecipar um valor para que esse agente presta o serviço, esse valor só se caracteriza receita no momento que o serviço for prestado. Enquanto não for prestado,
é um passivo, porque a obrigação continua presente. No caso, outro aqui, uma decisão, que é o número 101.71.906, diz o seguinte: no faturamento antecipado ou venda para entrega futura, que é o caso, a receita deverá ser apropriada no exercício em que a mercadoria for efetivamente entregue. Então vejam que você vendeu um bem, o bem vai ser entregue futuramente e essa receita só vai ser gerada no futuro, quando você entregar a mercadoria. E a mesma coisa, temos uma outra decisão, que é a 105.8.558, que diz: na venda para entrega futura, a receita antecipada somente se caracteriza-se como ganho para efetivo reconhecimento na conta de resultado depois que o vendedor cumprir a sua prestação contratual, transferindo pela tradição a propriedade da mercadoria. Então, aqui, a Receita Federal vai ao encontro do conceito estabelecido pelas ciências contábeis, que receitas são créditos que não geram obrigações e passivo créditos que geram obrigações. Esclarecidos, Paloma? Então, não esqueça, crédito que lhe gera obrigação é passivo e crédito que não lhe gera obrigações é receita. Evidentemente que existem algumas particularidades que você tem que saber, que a Receita Federal, ou o Poder Legislativo, muitas vezes estabelece algumas leis que ferem esses princípios, que são coisas particulares. Como, por exemplo, na construção civil. Nas incorporadoras, existe uma lei que diz o seguinte: tu reconhece como receita para efeito de tributação no momento em que tu receberes o bem, não é no momento que tu entregares o bem. Então, são algumas particularidades que depois você tem que examinar. Existem também contratos de curto e de longo prazo. Eu contrato para fazer um bem a longo prazo, o legislador desbocha. Nesses casos, como os contratos são de longo prazo, então vamos reconhecer como receita e custo, não quando eu entrego o bem ou quando eu recebo o bem, mas quando eu produzo esse bem e proporcional à produção. Então, existem algumas particularidades que você, como estudante ou você, como profissional, tem muitas vezes que se inteirar na leitura e verificar aonde se enquadra para que as coisas não venham cair depois na malha fina da Receita Federal. Ok, Paloma? Estamos à disposição, espero que você tenha entendido e se não entendeu, entre em contato, que será muito prazer nós responder. Eu entendi muito bem aqui. Aliás, Salésio, eu quero te cumprimentar e ao Giovanni, porque eu não vejo assim que, pelo menos no Rio Grande do Sul, não existe um espaço dedicado a esclarecer coisas fundamentais para o contador na área dessa contabilidade, né, que é uma coisa fundamental. Então, parabéns a vocês, ao Giovanni e a ti, e é claro que é o programa também, conjuntamente, por criar esse espaço, que é um espaço inédito aqui no Rio Grande do Sul. Né? Se faz muito mais aqui do que determinadas instituições aqui que são ligadas aos contadores e que não fazem o que a gente está fazendo aqui, que é instruir, orientar, né, qualificar pela televisão e pela internet. Veja a questão da Paloma, hoje, lá em Fortaleza, o Nordeste do país, inclusive, vendo o programa e tal, através da internet e fazendo as suas indagações a ti. Isso aí, e esse é o nosso objetivo, né? Se você tem, porque o fato é o seguinte, o dia a dia nos monta muitas peças que às vezes nós ficamos em dúvida. Como nós não temos um órgão de consultoria e às vezes então eles têm que se recorrer aos colegas e eu me coloco à disposição sempre. E sempre os colegas, claro, qualificados como o Giovanni e o Salésio. Salésio, obrigado pela tua presença aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade. Olá. Viver da política ou para a política? Em sua obra Ciência e Política, o alemão Max Weber disse que há dois tipos de políticos. O que vive para a política o faz para transformar a sociedade, e os que vivem da política o fazem para ter fonte de rendas e benesses. O Brasil é o paraíso dos que vivem da política. Prova a situação em que vivemos. Reformas urgentes, inadiáveis, imprescindíveis, questão de sobrevivência da nação, como da Previdência Social, sequer tocam esses políticos. Eles querem manter o status quo. Nada de mudanças. O Brasil que se lixe. Esta é a verdade. Precisamos combatê-los.
E isso fazemos nas urnas, mandando esses aproveitadores para casa. Não devemos temer mudanças. A tradição é uma aliada perigosa. Se continuarmos fazendo o que até agora estamos fazendo e fizemos, este país jamais chegará a ser uma grande nação. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nós estamos aqui com nossa Economia e Desenvolvimento para a Rede Comunidade de Televisão, região metropolitana de Porto Alegre, lá no litoral Atlântida, Xangri-Lá, Capão da Canoa e Capão Novo. Um grande abraço para nossos amigos, né, ex-jornalistas que foram para lá para curtir a aposentadoria na praia. Muito obrigado pela audiência aqui do nosso programa. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nardon Inácio, auditores e consultores, mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Cooperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria na Alberto Bins 325, no andar, 3284-2600. E olha aqui um recado para você que é síndico. Senhor síndico, dê adeus aos seus problemas. E como tem problema, né, nos condomínios por aí. A IES Manutenção Predial, olha só, executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais ou mesmo comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos para centrais de telefonia, antenas coletivas, interfones, portões de pedestres e de garagens, cercas elétricas, alarmes, veja bem quantas coisas, centrais de incêndio, bomba de recalque, caixas d'água, piscina, chafarizes, exaustores, aquecedores, ar-condicionado, iluminação, jardinagem e muito mais. Tudo que precisa para ter um condomínio eficiente e tal, que dê resultado, que gere resultado para os condôminos, faça um contato de manutenção global com a IES e durma, claro, tranquilo. Visite o site aí, está no vídeo para vocês, www.iesmanutenção.com.br e solicite uma visita pelo telefone, também está aí para você conferir, 3276-3945. Vilmar Govinati, que está chegando o inverno, cara. Está chegando o inverno, né? Um pouquinho de chuva aí, esse inverno que não está se manifestando ainda como um inverno de frio, agora, por enquanto. Agora, esses caras que andam de moto, né, Che? Isso aí é complicado, né? Ah, não, a chuva até incomoda um pouco. O frio não, o frio é tranquilo, viu? Mas a chuva realmente, até pelo perigo também da derrapagem, né? Bom, nós estamos recebendo aqui um nosso comentarista, né? Consagrado, Michel Soares. Michel, prazer em tê-lo aqui. Hoje vamos fazer um bate-papo, né? Porque Doutor Michel Soares sempre trazendo belas e importantes novidades. É verdade. Não, e até porque o assunto do dia é o assunto que ele tem domínio, que é a questão da Previdência Social. E aí, Michel, alguma novidade da semana passada para cá? Externar meu prazer em estar aqui na bancada com os ilustres representadores do programa. Sim, finalmente o relatório foi apresentado. Realmente ele foi apresentado pelo deputado estadual, deputado federal Samuel Moreira, do PSDB, e agora começam, então, a questão se começam as articulações por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Maia, né? Na tentativa de aprovar esse projeto, que é a reforma da Previdência. Ele causou um certo descontentamento inicialmente, porque tirou fora, não ficou prevendo a questão dos municípios e dos estados. Isso que deixou bem abalado aí os governadores e os prefeitos, pois perderam ali, segundo eles, se perdeu ali a oportunidade de poder sanear a questão dos cofres públicos municipais e estaduais, porque a Previdência também atinge não só a União, né, o governo federal, como também os estados e os municípios. Então, saiu da Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Câmara dos Deputados,
agora lá está com o relator, que é esse deputado federal do PSTB, mas quem vai agora comandar esse processo é o próprio presidente da Câmara dos Deputados, que é o deputado federal Rodrigo Maia. O que pode acontecer, doutor Michel, nesse projeto agora? Pode ser alterada alguma coisa? Pode ser acrescentada? Pode haver supressões? O que pode acontecer nesse projeto? Claro, bem mencionado. O projeto agora, na Câmara dos Deputados, né, agora ele começa a votação. Aí surge aí as articulações, tanto da presidência da Câmara dos Deputados, como também dos partidos. As articulações começam e devem agora surgir. E aí o governo que quer a aprovação desse projeto, ele deve sim agora se empenhar, pois os deputados, né, na hora da votação, podem fazer emendas, ratificações e alterar estruturalmente ou então na íntegra o projeto. Pode apresentar um substitutivo. Pode apresentar, e é o que se menciona, é o que se fala nos corredores da Câmara dos Deputados, é isso, que haverá aí um substitutivo a esse plano da Previdência, esse projeto da Previdência, pois ela nada mais é do que a Câmara iniciadora. Aquela retirada da questão dos municípios e dos estados, acho que é muito importante isso, sim, né, isso Silvio? Porque é uma perda, né, em relação a todo o projeto em si. Ela poderia voltar através de uma emenda? Poderia, como eu mencionei, ela pode ser alterada na íntegra, o projeto, pois os deputados têm esse poder. Como é a Câmara iniciadora do projeto, posterior à aprovação da Câmara iniciadora, passa-se ao Senado Federal, que seria a Câmara revisora. Também poderá ter alterações, passa de novo para a Câmara iniciadora e depois para o projeto que será lançado e apresentado ao governo federal. Com relação a essas coisas da Previdência, esses projetos do governo Bolsonaro, que foram promessas de campanha, e ele ganhou por causa disso, né? Eu me lembro sempre da minha avó e da minha mãe. Tu deve ter também essa experiência, que é mais novo do que nós, né? A minha avó, mais novo. A minha avó dizia assim, ó, a gente tomava leite de magnésio de fibra, lembra? Exatamente. Pelo amor, que coisa ruim aquilo. Não, muito ruim. E aí a minha avó dizia assim, ó, olha aqui, ó, remédio bom é aquele que é ruim. É amargo. E é verdade, é amargo, não adianta. Então, a questão da Previdência é uma coisa amarga? É, porque demorou muito tempo fazer esse ajuste. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, mais ficará amargo, mais ruim se tornará, porque é imprescindível, é inadiável, vai acontecer dia mais, dia menos. E outra coisa é o seguinte, né? Quer dizer, os estados e municípios, que políticos covardes, que políticos que não assumem a sua responsabilidade, esses que nós temos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque, olha aqui, colocar os estados fora, né, Michel, e os municípios fora, é fazer com que os estados e municípios que já estão, né, na pindaíba, daqui a pouco não tenham dinheiro para pagar funcionários ativos e inativos. Já está acontecendo isso, quer dizer, olha que nós já estamos tendo uma amostra de que a coisa está ruim, vai ficar pior, né, Michel? Perfeitamente. Era o grande momento que tinham aí os deputados para apresentar e auxiliar os municípios e os estados também que estão passando por dificuldades. A questão de atraso salarial, o parcelamento dos salários dos servidores públicos não é à toa. Isso já é um reflexo da má gestão e da dificuldade financeira porque passa o Estado em geral, não só a federal. Digo aí, Estado federal, estadual e municipal. Agora, falando um pouco assim, politicamente, né, nessa questão aí dessa votação que retirou, mas foi na Câmara, lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é, na verdade, um número pequeno de deputados federais. Tá? Eu penso aí, falando politicamente, que isso poderá voltar. Por isso eu lhe perguntei antes se pode realmente, através de uma emenda, retornar. Porque a grande base eleitoral dos deputados são justamente os municípios. E se eles tirarem, porque os municípios, a gente sabe, o Silvio colocou aqui com muita propriedade, está todo mundo enforcado, os estados estão enforcados e os municípios muito mais enforcados ainda. O senhor tem essa expectativa, agora um pouquinho no campo da especulação, que volte isso? Sim, porque a menina dos olhos desse projeto, dessa tramitação, é o dito centrão, né? Onde esses partidos é que comandarão e serão fiel da balança na hora da aprovação. Então, por isso eu digo que o presidente da Câmara dos Deputados e o governo e os presidentes dos partidos, né, das siglas partidárias, deverão se engajar no sentido de fazer as aprovações com o intuito de atingir e abraçar aí todas as expectativas, não só do governo federal, como também dos estados e dos municípios. Esse é o momento. Exato. Nós temos um problema no Brasil aqui, Govinatsky e Michel, que é o seguinte, ó. Eu me lembro eu trabalhei muito na questão como economista e tal, na área da fazendária. E aqui tinha o chamado, ainda tem o CONFAS, Conselho Fazendário,
que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados. O que acontece ali? Quando eu quero fazer uma mudança tributária nos estados, se um estado, um uniquinho estado, não quiser, não acontece. Então, essa questão da Previdência e das grandes reformas que nós precisamos fazer no Brasil, elas estão ressaltando muito mais ainda a necessidade de termos uma repactuação federativa no Brasil. Por exemplo, se eu sou um governador do Rio Grande do Sul e tenho peito, coragem, aliás, esse governador aí está mostrando que tem coragem. Tenho peito, coragem para fazer as coisas, eu digo assim, tudo bem, eu quero entrar na reforma da Previdência. Se os outros estados não quiserem, só que aí o Pacto Federativo não permite isso. Quer dizer, se eu sou no estado e quero participar, porque eu sei da minha realidade, eu não posso. Porque os estados lá do Nordeste, que vivem das migalhas do governo federal, que vivem sendo explorados pelos políticos do Nordeste, eles não querem também. Agora, nós temos essa independência, nós poderíamos fazer isso aí. Só que esse Pacto Federativo não permite. Não e aí permite, nós temos que ficar assim. Esse é um problema sério, não é? Porque tem que ter adesão de todos. Eu espero realmente que o bom lobby, né, dos vereadores, dos deputados estaduais, e da população também, da população, dos prefeitos, da população. Claro. A população, aliás, tem sido fundamental. Os órgãos né? representativos também. Órgãos claro. representativos, né? Enfim, consigam reverter esse quadro. Agora, no que diz respeito à reforma em si da Previdência, é sabido, né, que as pessoas entendem que ela é necessária. O grande problema que eu vejo, doutor Michel e Silvio Lopes, é que a reforma da Previdência ela tem que pegar todo mundo e está deixando uma casta protegida, privilegiada. Não é esse E essa casta que não quer mudança. E essa casta que não quer mudança. Perfeitamente isso. Ao longo dos governos, né, então, não só esse que está ativo, mas foram ocorrendo algumas micro-reformas. E isso é remédio que não gerou efeito. Hoje, essa nota agora vai ser cobrada do governo atual. E tem sim que debruçar e já conclamar a população, os órgãos representativos, estados e municípios, para poder, de fato, organizar e regulamentar essa questão da Previdência, pois o problema não é para hoje, mas sim para as gerações futuras. Esse é o problema. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, as gerações posteriores, com referência a aposentadorias e a previdência social? Agora, uma coisa importante foi, viu, Vilmar e Michel, que o governo começou agora a fazer, tardiamente, uma propaganda nas emissoras de rádio e televisão, mostrando a verdade. Porque, ao lado disso, e contrapondo-se a isso, existem associações, sindicatos, claro, que representam os poderosos na justiça compreendendo todas as instâncias da justiça, no professorado, nos órgãos públicos de modo geral, que são uma casta que vive de excelentes salários, grandes vantagens, que chamam privilégios até, e esses aí não querem. Então, eles estão passando a mentira de que nós não vamos mais nos aposentar, vamos morrer trabalhando. Ora, isso é uma absoluta mentira, isso é um engodo que essas entidades, eu não sei como é que elas têm a coragem. Aqui, por exemplo, a Associação dos Professores da URGS é uma vergonha. Eles não falam nada daqueles professores que foram pegos roubando aqui na URGS mais de 5 milhões de reais. Isso para eles não aconteceu. A Associação dos Professores Universitários da URGS, a DURGS, é uma vergonha, uma campanha que vocês estão fazendo, que é antipatriótica e inverídica, maldosa, mau caráter. Por que vocês não estão preocupados com os professores que são associados de vocês, que roubaram a Universidade Federal? Então, essas coisas é que acontecem neste país e não acontece, não dá nada. E passam uma mentira, querem que a sociedade entenda essas coisas que não são coisas aprováveis, são reprováveis. A Previdência é necessária, é fundamental. E os professores da URGS, eu sei que tenho parentes que são professores da URGS, têm muitos direitos, muitos privilégios. E, por exemplo, com os governos do PT, o pessoal recebeu bolsa de estudo para ir para fazer, que faziam viagem, não faziam, ganhavam e embolsavam dinheiro. Esta é a verdade. Onde é que estava a associação e onde está a DURGS? Onde é que vocês estão? Quer dizer, aí passam a fazer mentira, a fazer uma coisa que é indevida, inclusive a questão sindical, é preciso ver do ponto de vista jurídico, isso aí é uma afronta à sociedade, enfim, mas nesse Brasil acontece de tudo, né? É verdade. E tem mais, né, Silvio? Tem uma questão aí de uma propaganda que eu considero enganosa e gostaria de ouvir a opinião do Dr. Michel Soares, que diz que a Previdência ela vai prejudicar só os mais pobres. Só os pobres. Não é? E é o que parece, não. Eu li o projeto, ao contrário, ela vai retirar de quem tem privilégio. Exatamente. Agora, é claro que a
a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado, tem que trabalhar também em prol disso, não é? Mas essa propaganda, ela está sendo feita realmente de forma enganosa, que vai pegar só os mais pobres, doutor Michel? Acredito assim, que o que está acontecendo, a falta de amparo, a falta de aprovação e engajamento do governo federal na hora de apresentar esse projeto. O que acontece? Se fala muito no INSS, que é a grande massa, exatamente, que é o regime geral onde se vem a questão da Previdência e INSS. Mas temos aí, sim, a questão dos deputados, os próprios deputados também têm um projeto de lei que também não foi apresentado, os próprios militares que também estão previstos na reforma da Previdência, mas eles estão fazendo a apresentação de projetos paralelos. Servidores públicos também, vai ser apresentado projeto paralelo. Eu acho que se tivesse apresentado tudo de uma vez só, tudo de uma forma uníssona, sim, teríamos aí, sim, uma discussão maior e ampla, e aí poderíamos ver que não só a questão do regime geral, mas também toda a classe trabalhadora irá, sim, participar dessa Previdência, mas está sendo apresentado de uma forma distorcida, creio eu. E esses projetos paralelos, eles estão salvaguardando os seus interesses, é isso? Provavelmente, exatamente. Por que aí não é foram apresentados junto com o regime da Previdência? Claro, Esse que é o problema. Isso é que causa uma estranheza e passa uma imagem não fidedigna à população. É uma guerra de informação, né? E dizem que na guerra a principal vítima é a verdade. E esse é o problema. A guerra é uma guerra toda e a principal vítima é a verdade. Na guerra de informação, a principal vítima é a verdade. Michel, obrigado pela tua presença aqui. O prazer é todo meu. Tá? Eu acho que esse assunto é importante. Voltaremos a conversar com o Michel, porque parece que só dia 26, né, vai ser votado esse projeto na Câmara, uma coisa assim, não sei como é que está essa questão toda, mas de qualquer maneira teremos mais tempo aí de conversar, porque esses ajustes na reforma da Previdência estão acontecendo, vão acontecer ao longo desse tempo. Obrigado, Michel. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até daqui a pouco. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui outro comentarista aqui do programa, né? Luiz Braz, prazer em tê-lo aqui hoje para um bate-papo. Prazer né? é sempre meu amigo Silvio, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar e comprar bem. Esse cara fala em nome do Zafari. E comprar bem e comprar com qualidade. Imagine, e aqui é o lado do nosso amigo Govinaski, porque sempre, olha só, você sabe que o que faz com que nós tenhamos possibilidade de uma boa comunicação e informar bem as pessoas é quando a gente está em boa companhia. Então, estamos com o Silvio Lopes, um homem que realmente há muito tempo, não é? É o orgulho. Muito tempo, né? De todos nós jornalistas, e o meu amigo Govinaski, que é um Bom, nós dizemos a mesma coisa, né? Eu quero dizer, eu principalmente quero dizer para o caro telespectador, tá? Que eu me sinto até mais do que honrado, eu me sinto envaidecido. Porque Luiz Braz é um grande comunicador, um radialista, um homem realmente assim que tem uma história enorme na comunicação. E Silvio Lopes, então, dispensa apresentações, porque o Silvio Lopes, não vamos dizer quanto tempo, não é? Mas lá no tempo do Câmera 2, né, Silvio? Vamos retornar um pouquinho lá do tempo da TV Piratini. TV Piratini. Sim, da Globo em São Paulo, quando eu fiz o mesmo estágio. Que tinha lá, na TV Piratini, tinha lá as propagandas, aquela do vai dormir... Tá na hora de... Sabe aquele cara que chegou com as caravelas aqui? Não era eu, né? Primeira reportagem, ele entrevistou Pedro Vaz de Caminha. Não, eu tentei trazer ele, eu dei uma passada pelo Egito lá, né? E depois fui na China. Então, nas muralhas, encontrei esse cara aqui, que foi o cara que fez a fiscalização da construção das muralhas da China. Aí ele não quis vir, né? Mas meus amigos... Fantástica essa história. Quando a gente vai para o centro da cidade, que coisa horrorosa que está aquele centro da cidade, novamente tomada por um monte de camelôs.
Sabe, a Rua da Praia está intransitável. A Borges de Medeiros. A Borges de Medeiros está intransitável. E agora, além dos camelôs, nós temos ali os carroceiros, porque eles também levam as carroças dele para aquela região ali, ali na Borges, com a... Cidade Baixa ali, né? Mais ou menos. Não. Na Borges, proximidades ali da Rua da Praia. Ah, sim. Sabe, eles estão bem ali no centro. Então, tomaram conta do centro. E eu estava ouvindo alguém da prefeitura, não é o prefeito, mas alguém da prefeitura falando que não consegue mais tirar os camelôs do centro, que já tentaram várias vezes e não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque eles foram muito displicentes. Eles deixaram novamente os camelôs entrarem no centro da cidade, porque o governo passado... Eu tenho críticas a fazer o governo passado, mas uma coisa ele fez boa. Ele tirou todos os camelôs do centro, fez o camelódromo, não o passado, o outro lá, não é o que antecedeu. Mas ele tirou todos os camelôs do centro, ele deixou a cidade realmente livre, limpa, transitável. O anterior foi o Fogaça, então, ou não? Foi o Fogaça. Depois Fortunati e depois... Foi, exatamente. Foi. E na época, o meu amigo Sequim, que liderou, como Deus sabe, Edenir Sequim. Exatamente. Ele liderou aquela retirada de camelôs Exatamente, e a construção Brás. do camelódromo. Não é? Eu estava nessa época, exatamente, eu estava lá na IPTC, diretor de trânsito da IPTC, e foi de 2005 a 2008. Naquele mandato, naquela gestão, foram retirados, realmente, não é só assim, a questão de serem corridos, retirados, tipo escorraçados, não foi nada disso. Foi feito um trabalho de relocação, foi construído o camelódromo, a gente participou muito ali, IPTC, na questão toda de orientação, de bloqueios, de tudo mais, como partícipe também, colaborador naquele trabalho. Tudo foi organizado. E essa displicência que houve com todo esse desleixo, vamos dizer assim, que vieram nas gestões posteriores, e isso contribuiu para que agora, depois que tu deixa a porteira aberta, como é que tu vai tirar? Eu quero, inclusive, complementar essa colocação do nosso sempre vereador Luiz Braz, né? E também, Silvio Lopes. sempre vereador, mas também... A partir do ano que vem, queremos colocá-lo de novo na Câmara. De volta. A Câmara está precisando de gente como o Braz, que tem uma visão, que tem um senso, né, de comunidade, das coisas importantes da cidade, que parece que a Câmara de Vereadores perdeu. Não, exatamente. Não é por estar na presença aqui do Luiz Braz, mas é um homem que tem a sensibilidade popular, né? Que caminha na rua, que anda a pé na rua, que transita nas ruas de Porto Alegre. Agora anda de patinete também. Agora de patinete. Agora é patinete. Não, é moderno, né? Eu ando muito... patinete ainda. Eu ando muito na Redenção. A Redenção está horrível o negócio de bicicletas e patinetes. Mas eu tenho observado uma coisa, Braz e Silvio Lopes. Essa tomada de espaços, ela está generalizada. Por exemplo, a José Bonifácio ali na Redenção, hoje não se consegue mais andar na José Bonifácio, porque ela também foi invadir, a rua, tudo foi invadido. Agora eles colocam jogos de damas, não sei o quê, Quer dizer, a pessoa realmente está sendo tolhida da sua liberdade de ir e vir. Está sendo tolhida, porque os espaços estão sendo ocupados, ou seja, por camelôs, ou seja, por não sei o quê, por verdureiros, ou seja... Rua da Praia Borges de Medeiros com Andrade Neves, ali onde era o antigo cinema... Capitólio. Capitólio? Capitólio. Capitólio não. Na esquina ali, o Da Capitólio. esquina? É? Não, Capitólio Capitólio mais embaixo. Capitólio lá Vitória. embaixo. O antigo Vitória. Vitória. Capitólio é lá embaixo. Eu né? passei ali outro dia de manhã, bem cedo, 7 horas da manhã. Estava o pessoal ali descarregando material, justamente como o Braz colocou. Os carroceiros, carrinheiros, etc. E as caixas todas espalhadas, não é? Bloqueando a esquina, bloqueando a passagem. E é essa a realidade que nós temos. Ou tu tem o buraco para tu tropeçar e cair na calçada, ou tu tem o obstáculo desses comerciantes. Para mim, essa administração do Marquesan cuidou muito bem daquele projeto, que não é deles, é um projeto anterior, não é? Da beira do rio ali. Então, está bonita aquela implantação primeira do projeto. Agora eu sei que vai ter uma segunda parte ali perto do bar, aqui próximo aqui da onde a gente está gravando, não é? E depois tem uma sequência.
Só que acontece o seguinte, cuidaram daquela parte ali e esqueceram o resto. O resto da cidade está abandonada. Agora, imagine só, para você retirar novamente esse pessoal do centro da cidade ali, que está impedindo o ir e vir, porque eles dizem assim, não, nós não podemos ir lá porque estamos impedindo, não podemos impedir o ir e vir das pessoas. Não, aquelas pessoas que estão ali vendendo quinquilharias, estão impedindo o ir e vir normal das pessoas. Vereador, aí a sua colocação nesse aspecto. Ir e vir é uma coisa, agora ficar é outra, né? Ficar é outra. Porque as pessoas estão permanecendo, estão ficando ali, né, Silvio? E o Ministério Público também é culpado, porque o Ministério Público inventou um troço de que aquela área ali ninguém pode mexer com os índios. Então, antes de vir os camelôs, os índios levavam lá suas quinquilharias lá para o centro da cidade e vendiam também à vontade. Eles sentavam ali numa rodinha ali, coisa assim. Não, olha só, para mim, a área indígena é a área onde tem natureza, sabe, né? Você não pode... Aqui eles estão invadindo a área que não é deles. Você não pode falar assim, não, aqui é a área indígena, aqui é a área urbana. Não, pelo amor de Deus. Aquela área ali não pode. Nós temos que destinar aquela área, sabe, de uma outra forma, não é? Então, eu acho que o Executivo ele teria que sentar ali com o pessoal do Ministério Público, conversar com o Ministério Público, para que, de repente, a gente tivesse uma solução definitiva para a região central da cidade. Nós temos uma cidade lindíssima, mas que, olha, ninguém quer mais ir lá para o centro da cidade. Todos esses problemas, e o que é o mau cheiro na Borges de Medeiros, eu raramente vou por ali, mas eu tinha que ir no centro essa semana e caminhei lá da Fernando Machado, deixei meu carro ali numa garagem, fui caminhando até o centro. É impressionante o mau cheiro. Sim. Cheiro de fedido mesmo, a cidade está fedida. Tá. Né? É quer dizer, desagradável, as pessoas não conseguem nem passar, tem que passar na rua para diminuir um pouco aquele mau cheiro. Então, realmente, a Porto Alegre está abandonada. Está abandonada. Então, ele vem com alguns projetos mirabolantes, tal, não sei o que lá, e não cuida... Que são importantes, mas essas coisas são mais também importantes. Mas acontece o seguinte, se você não cuidar do simples, claro. Não adianta, porque aquele projeto suntuoso, ele se perde. Se perde, não é? Exatamente. Então, olha, vamos cuidar do mais simples. Que é onde as pessoas transitam no dia a dia para irem para o trabalho, para irem para casa, para irem para as escolas. Exatamente. Quer dizer, a pessoa, o estudante do colégio ali das Dores, da Riachuelo, o estudante do colégio Sevigné ali da Duque de Caxias, quer dizer, eles estão passando por ali. E estão tendo, não é, o tolimento da sua liberdade de ir e vir. E o aspecto também que eu acho que tem que ser chamada a atenção, não é? Não só nessa questão da ocupação dos espaços, mas é também a questão do morador de rua, Luiz Braz, que é outra coisa. E agora está o inverno chegando aí, né? E agora está o inverno chegando, que é outra coisa, deprimente. Também não se cuidou. Olha, há muito tempo eu falei para o pessoal responsável por essa área social. Que seria a FASE, né? Seria a FASC, né? A FASC, perdão. A FASC é municipal. Eu falei para eles o seguinte, olha, não adianta vocês quererem fazer alguma coisa pelo morador de rua se não fizer antes um levantamento, sabe? Eu tenho que saber, todo mundo que está na rua, quem é, da onde veio, que profissão que tem, sabe? Se tem alguma doença, algum mal, alguma coisa assim, para que eu possa, de repente, montar depois um planejamento para poder atender aquelas pessoas. Eu não posso simplesmente, mandar o pessoal para a rua para atender quem eu não sei quem é, não é? Então, eles até agora, você pode ir na prefeitura, eles não têm um levantamento do pessoal da rua. E você pode, quem transita, eu caminho muito, eu gosto muito de caminhar. Você encontra pessoas, aquelas mesmas pessoas que você encontrou no mês passado, você encontra agora na rua. Ela pode mudar, às vezes, um quarteirão, outro quarteirão aqui e tal, mas estão por ali. Estão por ali. Inclusive, eu acho não concordo. Eu acho que não é de acordo com a cidadania e com a própria forma da pessoa viver. E viver não só socialmente bem, mas viver também vendo a perspectiva de um progresso pessoal, essa romantização ao morador de rua. Existe uma romantização. Inclusive, outro dia, eu estava no semáforo, não é? E veio um cidadão com um cartaz, e no cartaz estava escrito: sou morador de rua, pedindo dinheiro.
Eu não costumo dar dinheiro porque eu acho que a gente está alimentando, é uma retroalimentação. Não é? E eu disse para ele, moço, faz o seguinte, não escreva que tu és morador de rua, escreva que tu é um trabalhador desempregado. Mas não escreva que é um morador de rua, porque é uma romantização do morador de rua. Como se hoje ser morador de rua é uma coisa legal, uma lúdico, coisa bacana. Né? Tem gente que é lúdico, fica lá e tal. Mas acontece o seguinte, é que se eu faço o levantamento dessas pessoas que estão na rua, eu posso, de repente, ver o seguinte, se eu posso mandar ele para algum tipo de emprego, para que ele possa sair da rua. Artesanato, uma coisa do gênero. Se ele tem vontade de sair da rua, sabe? Porque também é uma história que me contam há muito tempo, que as pessoas que estão na rua não querem sair da rua, porque elas gostam de ficar lá. Já ouvi falar muitas vezes. Meu Deus do céu. Também. É claro que se de repente eu posso oferecer alguma saída mais decente, mais honrosa para essas pessoas, ela não vai querer ficar dormindo na rua, no inverno como... Se Deus quiser vai aparecer, né? Porque até agora não apareceu inverno nenhum. É verdade. Mas no inverno, na chuva, eu duvido que as pessoas tenham o gosto de querer ficar na rua. Não muitas vezes a pessoa não tem a perspectiva, é isso que tu falaste, a perspectiva, por isso que elas se conformam. Claro. Lá, né? Mas, Brasil, nós estamos chegando no final desse bloco aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui. Esse bate-papo importante, vamos fazer mais frequentemente, né? E, sobretudo, por tocar nos assuntos da cidade, que interessam a todos nós aqui, né? Tudo em nome... Não, tudo não, pelo amor de Deus. Eu só essas coisas ruins, não. Zafari Bourbon, de economizar e comprar bem. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo Silvio Lopes. Muito obrigado, meu amigo Govinassi. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Silvio, não sou do tipo ambientopata, não faço parte de movimentos ambientalistas, não curto passeios ecológicos, mas não é por isso que não me preocupo com essas questões que podem afetar a nossa qualidade de vida. Há projeto de implantação de 4 grandes minas de carvão no Rio Grande do Sul, iniciando pela mina Guaíba, aqui em Eldorado do Sul, a 20 quilômetros de Porto Alegre. É um empreendimento enorme, considerado estratégico para o governo, visto que prevê a criação de aproximadamente 2.000 empregos, pois carvão mineral é uma riqueza do nosso estado, que o possui no percentual de 80% em nível nacional. No entanto, todo cuidado deve ser tomado. A população deve se informar e participar das reuniões que estão acontecendo, alertando para os riscos à nossa água, à nossa respiração. Especialistas recomendam que a distância mínima para preservar a qualidade do ar é de 60 quilômetros. Estamos a 20. A agricultura, produzida na região por famílias que se sustentam do plantio de produtos orgânicos, entre outros riscos. Também não vejo apenas o risco à saúde, caso o projeto seja implantado sem as devidas cautelas, mas a própria economia do Estado a longo prazo, uma vez que o objeto de outras atividades empresariais também podem vir a ser ameaçadas pelo descaso com o ambiente básico, que envolve água, ar e alimentação. Veja-se que a região metropolitana de Porto Alegre, com uma população aproximada de 4 milhões de pessoas, utiliza não só a água do Guaíba, mas do Rio Jacuí, diretamente afetado pelo empreendimento. Assim, a justificativa da geração de emprego a 2.000 pessoas
pode causar risco à saúde dos moradores de toda a capital e arredores, comprometendo um número infinitamente maior de cidadãos. Como prejuízo pelos rejeitos de uma mina a céu aberto, produzindo uma imensa quantidade de resíduos em local vizinho ao Jacuí. Bem, não sou expert no assunto, nem sou contra o projeto se provar total segurança. Mas faço o alerta, pois prejuízos futuros serão suportados pela própria população que terá que pagar com o produto dos seus impostos por possíveis indenizações milionárias. O povo, que paga a conta, deve se informar, pois quem responderá não será o gestor ou o político que autorizou, mas a União, o Estado, o município, ou seja, nós, com o nosso bolso, sendo vítimas de um lado e responsáveis por outro. Os exemplos estão aí para nos ensinar. Afinal, como diz o Capital Inicial ao mostrar que o passado não se muda, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, mas só chove, chove, chove e chove. Cuidemos que esse projeto não se torne uma tempestade do passado a comprometer o futuro. Muito obrigada. Muito bem, o Economia e Desenvolvimento sempre tem coisas importantes, tá? Mas raramente nós temos a oportunidade de conversar com um rapaz aqui que é uma grande fonte de lição de vida para nós, para todos nós. E o nome dele, sabe qual é? Meu nome é Jorge. Meu nome é Jorge, olha aqui, meu nome é Jorge. Jorge, prazer em tê-lo aqui hoje, né, para bater um papinho, né, entrevistado aqui pelo apresentador e por outro apresentador aqui, o Vilmar. O prazer é todo meu. Eu queria agradecer também aos nossos telespectadores, porque esse é o momento mais sagrado da gente, né? É lidar, a hora que tu consegue lidar com o telespectador, que tu consegue transmitir, conversar, ter esse contato com ele. Né? Esse momento é mágico. E principalmente dividir com vocês também a bancada aqui hoje, né? Eu tenho certeza que vai enriquecer muito. Jorge, eu li esse livro, é maravilhoso, olha, é uma lição de vida. Você que quer dar de presente agora, daqui a pouco vai estar o Natal aí, tá? Quer dizer, não tem data para dar presente, mas olha, esse livro aqui é fantástico. Onde é que encontra ainda? Está na 8ª edição, né, o livro, né? Está indo para a 8ª edição, agora já está na 8ª edição. E ele pode ser encontrado através da minha editora, porque ele está esgotado nas livrarias. Então, pode encontrar através da minha editora, ou se não, através do meu blog, né? Ou o meu e-mail, que está embaixo, que é meunomejorge@gmail.com. meunomejorge@gmail.com. Aliás, o Jorge não para, né? Eu reivindico ele sempre para dar palestra aqui, ali em tudo que é lugar, em vários públicos, né? Público infantil, público adulto, enfim, prefeituras. Eu acho importante isso. Mas ele não para. Ele está com um lançamento agora de um livro infantil. Este livro que está na tua frente aí, livro Sentimentos. Mostra aí, Sentimentos, né? Sentimentos. Como é que foi essa ideia de fazer um livro para público infantil? Assim, hoje, a criança que lê será um adulto que pensa. Então, o que acontece? Incentivar a leitura é muito importante. A leitura da grande ficção universal tem o poder de transformar as pessoas. É verdade. De aproximar as pessoas e de fazer a gente se encontrar no coração do outro. Então, foi uma maneira que eu achei de me expressar e trazer a minha infância de menino de rua através da literatura e através da leitura dos livros. Esse livro Sentimento, ele trabalha a tristeza e trabalha a alegria, né? E também trabalha o respeito à diversidade. Não só o respeito, mas viver a diversidade. Isso é muito importante. Trabalhar as crianças, trabalhar desde pequeno. Eu sempre digo para eles, não gosta de ler? Então esquece, porque nunca vai escrever bem. Quer fazer grandes textos, né? Construir bons textos? Lê bastante. Ler e escrever. Porque ler e escrever aguça o sentido. Aliás, eu vou aproveitar antes do Govinatsky, a interferência dele, é o seguinte, ó, os colégios, as escolas, que querem ter alguém que possa transmitir para os alunos, que nem sempre aquilo que a escola consegue transmitir. Né? Nós vivemos hoje uma crise nas escolas, tanto lá do básico quanto lá das federais, das universidades. Então, levar o Jorge para uma palestra, para mostrar para as crianças exatamente isso, esse condutor, né, que leva para o processo civilizatório. A leitura, o pensar, como ele disse, quem não lê não pensa. Então é fundamental. Entre em contato com o Jorge, nós estamos fazendo um favor para nossas crianças, né? Que no momento que eles possam ter essa chance, essa oportunidade de ter esta lição de alguém que veio lá de baixo,
né, que teve 1000 problemas na infância, né, que teve desassistido, que teve desamparado, mas se superou de maneira extraordinária. Então, você faça o contato com o Jorge, né, Govinati, que é importante isso, né? Fantástico estar aqui com o Jorge, tá? Porque a gente muitas vezes fica pensando, puxa vida, mas eu passei tanta dificuldade, eu gostaria de ter nascido num berço melhor, aquela coisa toda, né? Mas quando a gente vê a história do Jorge, tá? A gente diz o seguinte, puxa vida, eu sou um privilegiado. É verdade. Tá? Eu sou um privilegiado. Porque o Jorge, e é muito importante isso que se diga, tá? O Jorge é uma pessoa que é o maior exemplo que eu conheço de superação. Ah, tem histórias aí de muitas outras pessoas, etc e tal. Ok, beleza. Tem muita gente, sim, que tem exemplos a dar de superação, e inclusive famosos até em situações artísticas, situações científicas, etc. Mas o Jorge, que nós conhecemos aqui, é o nosso transmissor deste exemplo de superação, certeza, como o Silvio disse. E esse livro aqui, eu vou me permitir, Silvio, e ler para o telespectador a apresentação desse livro, que ele começa assim, com um foco fundamental, aos professores e pais. É a quem realmente dá toda a formação à criança, a base de formação de valores, de princípios, é a família e a escola, juntos. Professores e pais, não é professores ou pais. Não. E aí o Jorge, desculpa Jorge, eu quero complementar aqui, tá? A tua mensagem que eu achei fantástica, aos professores e pais. Esse livro tem a finalidade de transmitir que viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. O mais importante na vida é o aprendizado, pois um dia a vida irá acabar. Mas o aprendizado se torna ensino e passa a existir para sempre. Tristezas ou alegrias? Sentir vontade de fazer o bem e nunca o mal? Essa mensagem é fantástica, Jorge. O que acontece assim? A leitura, todos passam pela mesma experiência, porém singular, cada um com a sua imaginação. E a leitura também, ele trabalha muito aquele que não acredita muito em si, porque a leitura nos ensina a nos expandir de dentro para fora. Ensinar felicidade é mais importante que ensinar matemática. No momento que ele se expande de dentro para fora, ele aprende a se conhecer, a se valorizar. E a leitura é fundamental para isso, porque ela aguça a compreensão, sentido. Eu digo que o grande desafio do nosso país é levar o livro à maioria da população. É verdade. Aliás, colocasse uma coisa aí que eu lembro do Einstein, porque a mim o cientista que mais completo foi Albert Einstein. Ele dizia o seguinte, a vida só vale a pena, viu, Govinati? Albert Einstein, a vida só vale a pena quando vivemos para os outros. E tu é um grande exemplo disso, Jorge. Né? O que acontece hoje, a maioria dos jovens, adolescentes, vive no cativeiro psicológico. Isso aí. E a leitura nos ensina, e ele, através da leitura, ele aprende a ir mais longe. Se liberta, né? Exatamente. Acreditar em si e saber que ele pode, que ele tem condições de conseguir. Por quê? Porque ele lendo, ele entra na vida do outro. Porque a coisa mais difícil é tu te colocar no lugar do outro. Hoje em dia tu não vê mais isso. Hoje em dia tu vê um individualismo, uma sociedade doente que a gente vive. E por que não uma educação doente? Nós temos que aprender, através da didática, humanizar. Não apenas ser um transmissor de conteúdo. Eu quero lembrar, o Silvio Lopes lembrou Einstein, eu quero lembrar aqui a Madre Teresa de Calcutá, numa frase do livro do Jorge, que é Os Sentimentos. Sinto-me feliz quando estou ajudando alguém. É muito bom ajudar alguém. E também lembrar Ayrton Senna. Às vezes posso cometer erros, mas insisto até acertar. O importante é não desistir. É verdade. Olha só, a leitura é muito importante também, porque ele ajuda a criar vínculos fortes com os seus pais. Certo? De cada 10 crianças hoje, 4 não têm vínculos fortes com seus pais. E isso é muito importante até por causa dos valores. E a leitura aproxima. Veja bem, eu tenho um livro, Menino da Caixa de Sapatos, que eles trabalham, agora estão trabalhando todos os anos no Santa Doroteia e em outras escolas. O que acontece? Eles chegam em casa, leem o livro e contam para os pais.
Olha, isso aqui é um menino que nasceu numa caixa de sapato, ele não tinha nada. Nós temos tudo, a gente não valoriza, nós temos tudo, pai. E os pais ficam felizes, porque a gente consegue levar essa trajetória, essa história através de um livro. Não apenas de um escritor, mas um escritor que tem toda essa trajetória e essa vida por trás daquilo que ele escreveu. Jorge, nós estamos encaminhando para o final da entrevista. Qual é a tua disponibilidade de palestra, entrevista para as escolas? Como é que o pessoal pode fazer? Olha, é sempre bom antecipar, porque a minha agenda é muito cheia. Eu faço em torno de 20 cidades por mês. É incrível. Quando eu não saio para o exterior também. Agora, nos primeiros 15 dias do mês de agosto, vou passar meu aniversário no Rio de Janeiro, porque eu tenho um projeto lá no Xerém. Mas pode entrar em contato comigo através do meu e-mail direto, que é meunome.jorge@gmail.com. Meu nome Jorge@gmail.com. Eu tenho 6 livros editados. Sou professor, sou psicólogo, também psicopedagogo e trabalho com professores e com alunos. Então, se você quiser uma palestra também institucional para empresas, com certeza, eu estou aqui à disposição de vocês e tenho certeza que ninguém vai sair como chegou. Será um trabalho transformador. Serão transformados. E a coisa que nós precisamos mais é de valores. E esse Jorge aqui transmite valores. Jorge, muito obrigado pela tua presença. Eu quero ressaltar que eu me sinto honrado em fazer parte dessa equipe aqui, da Grande Sul TV. Muito obrigado. Um grande abraço. Beleza, né? Jorge. Muito obrigado, um grande abraço. Respeitos a ti, viu? De coração do nosso telespectador aí, que é o sentido de estarmos aqui. Muito obrigado a você, telespectador, também pela audiência. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Até a semana que vem. Até lá.